Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ctrl Z Cast. E hoje a gente tá aqui com dose dupla, tá? Eu trouxe aqui uma dupla bem legal da área da fotografia e eu quero mostrar pra vocês como a geração Z mudou em relação à dualidade das câmeras em frente e por trás das câmeras também. Então, sejam muito bem-vindos, Gui Soares e Fred Oliveira. Valeu. Muito obrigado pelo convite. A gente queria agradecer a presença de vocês dois, mas eu já queria começar perguntando o que vocês... O sentimento de estar aqui, depois de formado, já tem um tempinho, né, que vocês são formados na área de publicidade. Queria saber qual é a sensação de estar de volta agora, falando, né, para as pessoas. Eu tava falando com o Fred que descendo as escadas aqui deu uma nostalgia muito boa, né, dos tempos sofridos, mas foram primordiais na minha vida, que foi ter estudado nessa faculdade, que realmente mudou a minha vida, a minha forma de pensar. Então, enfim, sou muito grato a tudo que eu vivi aqui. E você, Fred? É muito legal, muito nostálgico mesmo. E eu vim para trabalhar como designer, né? E acabei mudando, migrando e indo para fotografia, conheci o Gui, a gente começou a trabalhar junto. Então é bem nostálgico estar aqui hoje, no né? No início, assim mesmo. Os primórdios mesmo. Eu entrei em 2012, né? No meio de 2012. E aí eu comecei a fotografar nessa época, né, Gui? Basicamente. Legal, e eu já queria começar, que vocês se apresentassem rapidinho, falar um pouquinho da história de vocês, do trabalho de vocês, para quem não conhece. Pode começar aí. Pode? Olha, eu comecei... Minha história na fotografia é um pouco engraçada, porque uma coisa deu errado, e aí a fotografia deu certo. Porque eu andava de skate, né? Só que eu era muito ruim, assim. Aí esse amigo meu, que hoje ele é até profissional, chama Pão de Queijo. Eu sempre gosto de lembrar dele assim. Bacana. Ele falava assim, velho, você não vai evoluir nisso aí, não? Aí ele pegou uma Cybershot, que na época nossa era super massa, né, velho? Veio ter Cybershot. Voltou agora, né? Agora voltou. E aí eu pegava essa câmera e ia tirar foto dele fazendo as manobras, né? Só que olha pra você ver, como era bem legal antigamente, os skatistas eles não postavam as fotos que, se ele não acertar a manobra, por ética dele, assim, orgulho, ele só postava as fotos que eles acertavam. Eu acho que hoje seria um pouco diferente, né? A gente vive um mundo meio diferente hoje. Aí eu comecei a gostar, comecei a fotografar festa também, e aí fui entrando, conhecendo a galera da criatividade, fotografia, design e tudo. E aí eu conheci o Gui, comecei a trabalhar com o Gui em casamentos. E hoje, trabalhar com algo que eu formei na publicidade, eu queria trabalhar com foto publicitária. E aí eu acabei me especializando em gastronomia. E hoje eu faço mais foto gastronômica, é o que eu mais gosto de fazer hoje. Entendi. E você, Gui? Bom, a minha história com fotografia vem desde criança, porque a minha mãe foi gerente de uma loja de revelações aqui em Montes Claros, então chamava New Colo. Eu cresci no meio de laboratório, de câmera escura, de reveladores. Então, desde os meus, talvez, 8, 9 anos de idade, eu tenho contato com fotografia. Então, minha mãe foi gerente nessa loja e eu e meu irmão ia para lá toda tarde após a escola e ficava até minha mãe ir embora. Então, eu já era fotógrafo, mas eu não sabia, porque, por exemplo, ia ter um aniversário do meu primo. Gui leva a câmera dele. Eu já levava a câmera, entendeu? Mas eu não sabia que eu era fotógrafo, mas eu já fotografava. Então, basicamente, começou daí, pela minha mãe mesmo, entendeu? Sim. Então, aí depois quando eu cheguei dos 17 anos, já no terceiro ano do ensino médio, eu falei com minha mãe, eu quero que você me arrume um emprego para eu aprender mais e tal, que eu gosto muito da área, enfim. Então eu estudava de manhã e trabalhava nesse emprego à tarde. E já era com fotografia de casamento. Comecei como assistente, puxando fio e tudo mais, e fui evoluindo, passei de segundo assistente para primeiro assistente, depois para segundo fotógrafo, e depois tinha minha própria equipe dentro da empresa. E nesse meio termo comecei a fazer design aqui no Pitágoras e aí deslanchou, depois eu saí para poder abrir a minha própria empresa de fotografia e desde de lá estou. Entendi. Então, desde então, vocês já estão no mercado, né? Bem consolidados, inclusive, porque, assim, vocês são referência já aqui na cidade. Eu queria saber como é para vocês verem o trabalho de vocês sendo reconhecido dessa forma. Eu fico, assim, muito feliz e às vezes meio assustado, sabe? Com as abordagens na rua, com os comentários da internet. É muito legal receber elogio, claro, assim, mas é uma responsabilidade muito grande também, né? Imagino. Principalmente pelo nicho de trabalho que eu estou. É um mercado muito grande, que requer muita segurança. Então, assim, eu sempre fico meio tenso, assim, com essa questão de reconhecimento, sabe?
Fico sempre envergonhado, porque eu sou tímido para essas coisas, sabe? Não sei receber elogio. Eu sou desse jeito também. Eu já tá acontecendo aqui, da gente chegar nos lugares assim, o povo fala, velho, eu sou fã do seu trabalho e tal, e a gente às vezes fica sem graça. Fica sem saber o que fazer. Não fazer. saber o que faz, eu falei, o que faz? Tipo assim, pergunta o nome da pessoa, velho, agradece e tal, fala. Só que é muito legal, né? Porque a gente... O que eu acho mais legal é você ver que você tá no caminho certo, sabe? Tipo, não te faz desistir, porque... Hoje em dia, todo dia acontece uma coisa nova que a gente pensa, será que eu vou ser fotógrafo para sempre? Até quando eu vou dar conta? Tem a questão de idade também, né, que é muito cansativo. A gente já começa a diminuir o ritmo. E eu acho que a nossa geração, a minha de Gui, a gente vive no meio de uma geração, entre a geração de vocês, né, e a geração dos nossos pais. Sim. Então, a gente meio que consegue... adentrar os dois mundos, assim. Então, tem um pessoal que é mais da época dos nossos pais, que hoje eles são mais quadrados, assim, um pouco, né? A gente já consegue entender um pouco a linguagem de vocês, assim. Então, não ficar tão Tem que ultrapassado, trabalhar os dois né? mundos, né? Sim. Sim. Em relação de olhar esses dois mundos, assim, nos últimos anos, a fotografia ela ganhou um novo olhar. Agora é muito mais poético, é tudo mais, assim, contar uma história. E na opinião de vocês, como vocês enxergam a influência da nossa geração em relação à fotografia hoje em dia? Bom, por exemplo, no meu caso, eu percebo que hoje em dia, antigamente eu acho que também a fotografia era sobre contar histórias, sabe? Mas antigamente eu acho que assim, o parâmetro que a gente tinha antigamente é o seguinte: as plataformas que as fotografias eram vistas eram com poucas unidades, então a gente tinha um jornal, uma revista. Então, você podia publicar 2, 3, 4 fotos. Hoje em dia, com o advento da internet, você tem mais liberdade para isso. Sim. Então, antigamente, você contava a história toda, às vezes, de uma guerra, de um casamento, por exemplo, de uma eleição, com uma foto. Você conseguia contar. Hoje em dia, a gente tem carrossel, tem blog, tem internet, são várias fotos. Você tem essa liberdade. Então fica essa questão, né? O que era melhor? Você contar a história com uma foto só ou ter essa liberdade agora de contar com mais fotografias? Entendeu? Sim. Assim, eu não estou aqui para falar o que é certo ou errado, mas fica esse questionamento. Eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso e pensar como que o seu trabalho pode encaixar ou não nesse quesito, entendeu? Certo. E você, Fred, o que você acha sobre? Eu penso igual, da mesma maneira, assim. E... eu sinto falta de que antigamente a gente não só via, hoje a gente vê a foto, a gente tem um contato com ela ali, mas a gente não pegava, a gente não revelava, a gente não tinha esse trabalho essa ansiedade, né, fiz as fotos, os filmes ali, como será se ficou, será Aquela assim, ansiedade pra ver se deu certo, se não deu, né? Deram certo, e você pegava, assim, aí você guardava, aí tinha aquela questão que a gente... Todo ano, a mãe da gente pegava, abria assim, os álbuns, a gente via assim, como é que eu era criança e tal. E eu achava isso muito legal. Hoje não é tão assim mais, né? Porque a gente, no celular, toda hora a gente Qualquer faz coisa você fotos, apaga, né? O que eu acho mais legal nas fotografias antigas é porque não eram posadas, né? Era tudo muito mais natural. Hoje em dia, tudo muito mais milimetricamente pensado, né? Então, acaba trazendo um lado meio... não artificial da coisa, mas também não é tão natural, né? Mas essa geração de vocês agora tá trazendo isso aí novamente. A questão do aesthetic, quer trazer aquela coisa mais assim, voltada pro orgânico. Então, acho que a gente tá mudando um pouco o cenário, e né? nesse caso aí, já passando talvez para uma possível outra questão, pro meu trabalho foi ótimo, porque eu sempre tive essa estética de mais movimento, de nada tanto perfeito, porque eu acho que a perfeição, ela desumaniza a coisa, sabe? Uma coisa muito perfeita, você começa a estranhar. Então eu gosto de foto em movimento, gosto de foto mais jornalística mesmo, entendeu? Então eu acho que nesse caso, com essa tendência que tá vindo agora, eu fui muito privilegiado. Quando a gente tava subindo, né, a gente acabou chegando junto, eu falei com o Gui assim, Gui, olha que legal, a gente tá falando de um tema hoje que é algo que você sempre fez. E eu era criticado por isso antigamente, né? Exatamente. Porque o que acontece? Vou falar um pouco aqui sobre o nosso mundo. Com certeza, as fotos que o Gui fazia de casamento antigamente, que essas fotos que o povo hoje está mais normalizado, meio com a estética de Pinterest, enfim. Com certeza, Gui, os fotógrafos mais tradicionais devia mandar no grupo, olha o que esse cara fez. A foto com a velocidade baixa, a pessoa desfocou. Esse cara é doido. Tá na montanha. Com certeza ele devia ser criticado sobre isso, ou então até sofrer um tipo de julgamento, né, por pessoal mais antigo. E hoje as pessoas fazem, eu falo isso com o Gui,
que é o seguinte, as pessoas fazem, mas não é só fazer, não é só utilizar a estética. Por exemplo, se tem um casal aqui e você vai desfocar eles, tem que fazer sentido o que você está querendo mostrar. Se é arquitetura, se é enquadramento, exatamente. se é um movimento de uma árvore ao fundo, enfim, se é um pássaro passando. Então, acontece uma polarização, né, da arte, da estética, só que isso é muito, hoje em dia a gente vê que é muito por engajamento, né, e não por autenticidade. E no caso do Gui, por exemplo, e quando ele fazia, a gente já fazia isso lá 10 anos atrás, né? Isso não é saudosismo, gente. Isso é real mesmo. A gente sempre fez isso. A gente buscava ser um pouco diferente. Talvez por isso a gente está aqui agora, né? Falando com vocês. Mas essa estética sempre foi utilizada por a gente. E a gente insistiu, né? Isso é que é massa. A gente sempre insistiu. Porque a gente acreditava mesmo, né? Que não era porque a gente estava fazendo por tendência. A gente achava legal já e tal. Nossas referências eram assim também. E isso que eu acho que é o diferencial hoje com um mundo muito imagético é ser autêntico. Autenticidade, para mim, é a palavra do momento hoje. Todo mundo quer ser autêntico, mostrar o que é diferente, né? Mas aí é que a gente vê, tipo assim, é autêntico ou é cópia, né? Então, hoje é muito complicado. Mas eu acho que sempre foi muito complicado, essa questão de referência, entendeu? Mas assim, igual tem acontecido, né? Acontece as novidades, as coisas chegam, igual talvez seja até a gente entre nessa parte, falar sobre inteligência artificial. Aí a gente começa a se preocupar. Vixe, será que eu vou trabalhar mais não? Só que aí todo mundo começa a fazer a mesma coisa. Agora essa foto do Gemini, né? Que a pessoa poderia contratar um fotógrafo fazendo estúdio, que é uma luz, só uma luz focada ali no rosto, enfim. Só que aí todo mundo começa a fazer. E aí, isso pra gente é bom. Sabe? A gente já começa a achar que é ruim, só que a gente vai ser mais valorizado. Porque a gente vai trazer mais exclusividade. A pessoa que contratar um fotógrafo, ela vai querer algo que não é todo mundo está fazendo. Talvez agora seja o momento da gente ousar na criatividade. É o que eu sempre falo, a ideia sempre vai sobressair. Sim, com porque certeza. No final das contas é a sua ideia. Porque uma câmera, um estúdio, todo mundo tem. Uma inteligência artificial também tem. Então, e nada substitui talento, né? Exatamente. Legal. Agora, assim, trazendo mais, eu queria saber para vocês como foi em relação, na época da pandemia, o trabalho de vocês, como foi essa mudança, o impacto, porque a gente tem um mundo, né, antes da pandemia e pós, e justamente por todo mundo, né, ter ficado em casa esse tempo todo, mudou muito também a percepção nossa em relação também à internet, como as coisas ficaram, assim, mais aceleradas. Mas eu queria saber como foi para vocês, o trabalho de vocês na área da fotografia em relação à pandemia. No meu caso, fotografia de evento foi desesperador. Eu imagino. Porque tudo foi fechado e o meu segmento de trabalho foi o primeiro a ser fechado e o último a voltar. Nossa. Entendeu? Então foi bem complicado. Então, assim, aprendi algumas coisas com a pandemia. Uma delas foi educação financeira, que graças a Deus eu já tinha, mas prolongar, estudar um pouco mais, ter mais ciência disso, entendeu? Porque é muito importante, a gente não sabe o dia de amanhã, literalmente, aí eu vi que não era mesmo assim. E a segunda coisa foi que eu não sou só um fotógrafo de casamento, eu sou um fotógrafo, que eu posso trabalhar com outras coisas também, o meu olhar é válido não só para casamento. É óbvio que eu fico mais à vontade, eu tenho muito mais experiência, meu olhar é voltado para casamento, mas a pandemia me mostrou que eu não posso colocar isso de bengala, de muleta, que eu tenho que ter outros horizontes, testar outras coisas, ter outras formas de trabalhar. Entendi. E você, Fred, como foi pra você? Foi o meu melhor momento. A dualidade. Engraçado, isso foi tipo assim, foi quando eu comprei meu primeiro carro, só pra você ter ideia, porque as pessoas começaram a dar valor, elas não tinham mais o espaço físico no restaurante. Sim. E eu já estava fazendo, né? Eu não era, tipo assim, eu meio que fazia de tudo, mas eu não me divulgava como o fotógrafo de gastronomia. Eu fazia, postava no meu Instagram, só que ainda era assim, meio misturado. Aí, as pessoas começaram a entender a importância de uma foto bem feita para iFood, para aplicativos, para porque toda era delivery, né? E as pessoas vendiam por delivery. E aí eu fui fidelizando os clientes, as pessoas foram gostando, são meus clientes até hoje. Muitos são meus clientes até hoje. Uma coisa boa do meu trabalho. Então eu não parei de trabalhar. Foi reunião online. Que reunião a pandemia online, né? Que pra mim foi a melhor coisa.
Isso. Melhor, Porque né? imagina, eu recebo, sei lá, 20 orçamentos por dia. Imagina reunir com todo mundo no meu escritório, ter esse tempo para poder ir lá e cafezinho, não sei o que mais e tal. E você ter que ter um espaço para isso, é mais custo. Tirar a toda a internet. sua energia pra estar ali com a Exatamente, pessoa pô. também, então, né? hoje eu sempre falava, na época do Skype ainda, vamos fazer pelo Skype. Não, eu nem tenho Skype, nem sei o que é isso. Hoje em dia todo mundo... Hoje eu fiz Fazer um 3 meet. reuniões. Exatamente, fiz 3 reuniões hoje pela internet. É muito prático e rápido. E então, acaba que foi bom esse isso aí. tempo que você, às vezes, é perdido pro estúdio e tudo, você tá entregando um casamento. Exatamente. Né? Entregando um ensaio e tal. Tudo é sobre tempo, né? Fatia de tempo. Em questão de tempo. Sempre editando. E sobre o mercado ainda de fotografia alimentícia e de eventos, se adaptaram ao novo consumo de imagem nas redes sociais. Para vocês, como que é e como foi essa transição? E eu queria até te perguntar também em relação que você tem mais contato com pessoas em eventos. Ainda se fazem muito álbuns de casamento, assim? Porque eu vejo muito pouco sobre, eu vejo mais no Instagram. Faz, sim, com certeza. E eu sempre falo que lugar de foto é no papel, no final das contas, sabe? Igual o Fred falou, que você ter a experiência de pegar, de manusear, de sentir o cheiro. É outra coisa. Não tem jeito. É a mesma coisa que você vê a capela assistindo pela internet, outra coisa é você tá lá. Sim. Você sentir o cheiro, você ver as cores ao vivo é diferente, entendeu? Ainda tem bastante, tem muita saída de álbum. E eu acho um jeito de você eternizar muito único, sabe? Porque Sim. é legal você ter na sua nuvem, no seu computador, na internet, mas realmente você ter aquilo ali impresso... Não é a mesma coisa no celular, você Exatamente, passa e tudo. Não Exatamente. Legal. Mas assim, quando normalmente, agora uma questão mais de mercado mesmo, a pessoa fecha com você, ela já fecha esse pacote também com as fotos em No álbum álbum. também ou é dividido? Não, geralmente ela tem a separado? opção de fechar com ou sem, entendeu? Entendi. Quando elas não fecham, geralmente depois eu faço um pós-venda, apresento um trabalho, então eu apresento algum álbum que eu acho que daria certo para aquele casal. Porque claro, obviamente eu vendo alguns pacotes estratégicos e tal, mas para cada cliente eu gosto de pensar num álbum diferente, numa cor de álbum diferente, numa textura, um tamanho que acho que vai dar mais certo com aquele evento, com aquele casal, entendeu? Entendi. Geralmente eu conduzo assim. Entendi. A grande diferença de guia, assim, o serviço que ele entrega, o meu e a minha entrega, é que o guia ele trabalha mais com emoção do que eu. Eu lido mais com uma pessoa empresária ali, sabe? Sim. Ele não tem tanto apego com, eu só quero que você faça as fotos, mas as fotos vendam. Então, tipo assim, até então dá certo para quase todos os clientes, né? Que eles vendem bastante, eu acredito. Entendi. Mas, tipo, o Gui, ele consegue trabalhar mais com sentimental. Tipo, aí ele tem aquele cliente, talvez ele vai ter aquele cliente de novo, talvez no aniversário, talvez Exatamente, um batizado. batizado, a festa da filha, Gestante enfim, depois. gestante. No meu caso, ele tem que estar fazendo todo mês, assim, pra ele... Hoje, como o mundo precisa dessa rapidez, né? Tipo assim, você não ser esquecido, tá todo mundo querendo se mostrar o seu produto. Então, a minha entrega tem que ser... Eu tenho que trabalhar nessa fidelização, sabe? E com o tempo, isso é mais que provado. Com o tempo, você vai se familiarizando com o cliente e as fotos vão sempre melhorando. Você vai adquirindo ali, tipo, mais intimidade com o cliente, sabe? Tem sempre tendência a ficar melhor. Entendi. E em relação à inteligência artificial, vocês falaram que facilitou bastante, mas em relação se em algum momento ela é ameaçadora, e principalmente no ramo alimentício, que você pode dar ali mais textura, ou nem precisar contratar mesmo fotógrafo e tipo, a inteligência artificial já faz ali a imagem meio que pronta para você. Como é que é em relação a isso? Eu acho o seguinte, que tudo que acontece, que aparece, as pessoas projetam idealizam várias coisas, né? Por exemplo, na pandemia as pessoas falavam que ia acabar shopping. As pessoas não iam mais frequentar shopping, não sei o quê. As pessoas falavam, todo mundo vai comprar online. Aí as pessoas apareceram falando, você tem que fazer um site com uma experiência super humanizada ali, para as pessoas verem como é que a roupa fica em você. E nada disso foi para frente, porque as pessoas precisam de pessoas. As pessoas precisam ter o tato, ver, sabe? E eu acredito que com a inteligência artificial, as pessoas vão se relacionando com ela ali, vão entendendo e depois se acostumam e voltam, sabe? Então, assim, eu tava até falando com o Gui, tá fraco, dá uma parada. Aí, do nada, o trem vai e volta de novo. E eu acho que é isso, as pessoas começam a se relacionar com aquilo ali, com a inteligência artificial, se acostumam,
cria aquela questão, igual hoje, tá muitas pessoas fazendo aquela foto que eu dei exemplo, o Gemini, e aí todo mundo fica igual, e aí, sabe? Harmonização facial, né? Não harmonização facial. E aí, a foto de produto, não tem como, a IA vai me ajudar no seguinte, a edição, eu remover uma coisa que eu gostaria, Exatamente. que Uma pessoa que passou atrás de uma foto. que demoraria muito mais, fazer um processo mais rápido. Nisso aí eu acho super válido. Eu uso, o Gui usa, sabe? Não tem como a gente falar que não uso. Mas fazer a foto do produto como ele é de fato, passar o sentimento que você quer passar, é só você mesmo. Mas tem um limite, por exemplo, lembra daquela conversa que a gente teve com o Vitinho lá em BH? Que é o seguinte, o Vitor é um amigo nosso, fotógrafo também de BH, e tem um programa que é de inteligência artificial que ele faz a curadoria das fotos de casamento para você. Então ele escolhe as fotos que não estão piscadas, as que estão borradas ele descarta. Só que aí, por exemplo, ele se deparou com um problema, que ele tem uma foto que é uma pessoa pisando no vestido da noiva. E o aplicativo descartou essa foto, porque ele achou uma foto errada, entendeu? Então aí que a gente pensou, pô, essa foto foi a foto mais legal que ele fez no casamento. Então a IA descartou por causa de uma pisada. Entendeu? Então, tipo assim, então eu acho que o olhar é diferente, o olhar é seu, entendeu? Sim. Então você pode usar, obviamente, para poder te ajudar, mas o diferente mesmo, o suprassumo, sempre vai ser humanizado. Sim, entendi. Então, já vem para a próxima pergunta. Então, em tanto meio, né, de ferramentas digitais, o que ainda diferencia o olhar humano do olhar tecnológico? E eu já venho com outra pergunta também. Como vocês alimentam esse olhar estético seus para fazer as fotos e os seus trabalhos? Não vendo nada de foto. Sério? Vivendo outras coisas. Exatamente. Por exemplo, eu gosto de ver fotografia de moda e eu faço casamento, entendeu? Nossa. É muito legal. Porque se eu ficar vendo foto de casamento, eu vou fazer foto de casamento dentro de casamento. Eu quero fazer outras fotos dentro de casamento, entendeu? Entendi. Eu mesmo, mal sei nem mexer na câmera. Às vezes eu tenho que ligar pra Gui pra... Ok, o que é isso aqui? Vai dar certo. Mas assim, agora, em questão mais fora da área fotografia, o que vocês fazem para alimentar esse olhar mais artístico? Filmes, músicas, podcasts também. Podcasts. Livros. Eu acho que você tem que beber de várias fontes, entendeu? Eu acho que a criatividade, você tem a pessoa que naturalmente já gosta daquilo ali, sabe? Tipo, gostar de moda, gostar. Isso tudo interfere muito, e para nós homens, gostar de moda é super um tabu, né, Gui? Tipo, a gente começar por exemplo, na nossa adolescência, gostar de moda, você poderia ser julgado, enfim, homem gosta de moda. E isso é muito ligado com o nosso trabalho. E aí Totalmente. vem gostar no meu caso, eu amo visitar restaurantes, viajar e fazer rolê gastronômico, né? A gente Então, faz assim, isso me ajuda muito mais do que eu ficar investindo em câmera, em equipamento. Eu invisto, óbvio. lógico, a gente tem que investir, igual o Gui, tem que ter essa segurança de que ele tira muitas fotos no casamento, então ele tem que ter várias coisas ali que deixam ele seguro, para o cliente também se sentir seguro, mas é muito fora disso, sabe? A criatividade, eu acho que você tem essa questão de ser uma pessoa que já naturalmente já gosta e tem um olhar diferente, só que você tem que exercitar, sabe? Eu acho que também é algo que você tem que exercitar, você tem que buscar sempre estar respirando novos ares, vendo coisas diferentes, escutando. Mas eu não gosto desse estilo de música aqui não. Mas deixa eu ver, vai que isso aqui, né? Me traz alguma coisa. Entendi. Porque, por exemplo, eu sempre falo assim, que a gente gosta de música, a gente é apaixonado com música. Então, da música a gente vai ver um clipe. Do clipe a gente vai ver o diretor de fotografia que fez o clipe. Aí, quando foi ver um filme que o cara fez. Então, é uma coisa atrás da outra, entendeu? Vocês olham coisas assim, detalhes, né? Acho que os detalhes que ficam despercebidos são os mais importantes. Fazendo analogia com o meu trabalho, é igual um prato assim, de um chefe de cozinha, que ele, essa carne aqui, ela vai combinar com qual outra carboidrato, ou uma salada, com qual tipo de outro sabor ela vai combinar. Então, é meio que uma junção, assim, eu acho. Entendeu. E se vocês pudessem, assim, dar uma dica, assim, de ouro para quem quer começar na área de fotografia, mas não sabe por onde começar? A dica de ouro. De ouro, assim, ó, que vai valer R$1 milhão, assim. Fotografe. Só começar. Comece a fotografar muito, testa várias. Não se limite a um só nicho. Faça o tanto de batizado, vai colher. Testa.
Porque só assim você vai descobrir. Sabe por que eu pergunto? Porque eu falo de todas as áreas de marketing, de publicidade, fotografia, é o que sempre as pessoas, mas eu não tenho tal câmera, mas eu não sei por onde eu começo, mas eu não tenho iluminação Eu falei que agora eu comecei com Cybershot, velho, sabe? E as minhas fotos de Cybershot, eu falo assim, moço, às vezes já rolava assim, as fotos legais. Mas comece, é igual o Neto fala, fotografe, teste, erre, faça de novo, erre de novo. Até hoje minha vida é baseada em erro e acerto. Hoje. Não ter medo de tentar, né? Porque o medo, cara, te atrapalha a fazer. E aí, tipo assim, como é que você ficou bom? Você ficou bom errando, sabe? Tipo, igual um jogador, assim, pra ele cobrar um pênalti ou chutar, fazer um gol. E com certeza ele errou, sabe? Muitas vezes e teve que ir lá e fazer de novo. Débora, minha esposa, que fala muito sobre isso. Que ela fala uma frase que eu sempre uso, que eu gosto do erro. Porque quando uma coisa tá muito certinha, muito quadradinha, eu fico meio que incomodado, assim, sabe? Quando a foto tá um pouco imperfeita, meio torta, tá um pouco desfocado. É o que atrai a atenção, Exatamente. Né? Eu acho que humaniza mais, porque o conceito de perfeição é um conceito estático, né? A coisa já é perfeita, não muda. Vai ser assim a vida inteira. Então eu prefiro o conceito de melhoria contínua. Você sempre tá melhorando, você sempre tá tentando, tá errando. Vamos gerar o tal do desconforto, né, em Exatamente, relação a isso. E olha que legal que a gente tá, esse momento a gente está vivendo, ao mesmo tempo que a gente está vivendo essa busca pela perfeição, e a gente citou a questão da harmonização facial, tá todo mundo focado em ter performar, né? Performar, o corpo perfeito, aí essas coisas tipo de Ozempic, Mounjaro estão super em alta, harmonização facial. Aí vai acontecer uma questão de todo mundo ficar muito parecido, muito igual, e ao mesmo tempo tá tendo essa questão da geração Z de estar preocupado com essa questão estética diferente, de valorizar o diferente, da fotografia imperfeita. Então, olha pra você ver, a gente tá vivendo dois contrastes no mesmo tempo, né? Tipo assim, eu acho isso legal. Demais, eu acho que, inclusive, tem muita gente que não gosta dessa era, eu tô adorando, porque são pessoas que querem aproveitar a vida, que querem viver, não só trabalhar. Eu sempre falei isso, entendeu? Porque a vida não é só trabalhar, como diria Pepe Mujica. Então, a gente tem que aproveitar as coisas e Como tal. fala, né? O tempo é o novo luxo das pessoas agora. Exatamente. Ter tempo é algo muito luxuoso. Totalmente. Aquele podcast mesmo que eu te mandei, o cara fala sobre isso, né? Que os ricos europeus, você vê que ele é rico pelo jardim dele, porque ele cuida, os livros dele são de jardinagem, o tempo dele é pra casa dele. Entendi. E os ricos brasileiros são coisas, né? Eu tenho um carro, não sei o quê, eu tenho uma casa ali, eu tenho um navio. Então a gente tá meio que... essa geração Z agora já tá entendendo que não precisa ter coisas. A gente pode ter tempo mesmo, ter qualidade de vida. Tanto que vocês são muito mais focados em viajar. Exatamente. Ter do que, tipo assim, nossos pais já tinham casa na nossa cidade. Tudo. Sim. Eles só que eles não viajaram, igual, né? Hoje essa geração nova quer viajar, viver experiência. A gente tá focando muito no tempo, né? De qualidade. Vocês não se prendem a emprego. Não deu certo, tudo bem, bora pra outro. Eu acho isso legal, porque antigamente, se perder um emprego... Era um negócio assim, meu Deus. Nossa, a gente conversou isso, acho que foi no podcast. Como que eu vou falar pra minha mãe que eu fui demitido hoje? Pô, nada a ver. A gente falou deu isso. Certo, vai pra outra. A gente tinha medo de ver. No podcast com Babi, que era justamente essa questão que não é que a gente não quer criar raízes em lugares, mas a gente não gosta da sensação de se sentir preso e ficar pensando, meu Deus, eu vou ficar aqui 10 anos trabalhando, fazendo a mesma coisa, sem, assim, uma visão... O mundo é tão grande, né? E dá aquela ansiedade, fala, meu Deus, eu não vou poder ficar vivendo aqui pra sempre, assim. Isso é muito legal, dessa ruptura. Às vezes eu brinco um pouco de design pra tipo assim, velho... Pra não enferrujar também. Enferrujar, sabe? Tipo, quando alguém pede alguma coisa, eu falo, eu não consigo te dar um prazo de entrega, mas se você tiver de boa de tempo, eu faço. Porque pra respirar outras coisas, né? É no mesmo meio ali, um pouco parecido, mas você tá fazendo uma coisa diferente, é sempre bom. Igual quando eu faço foto de gestante, por exemplo. Aí o pessoal faz o casamento, né? Passa um tempo depois, Gui, você faz foto de gestante, eu faço, mas faz do meu jeito. Ô, Gui, pode ser do meu jeito? E com certeza, nós já falamos sobre isso também. É porque a gente vive junto. É um relacionamento durado. Já é quanto tempo de relacionamento já? 12 anos, né? Desde 2000, já, 13 anos. 13 anos já. 13 anos. Chique. Mais do que minha esposa. A gente viaja pros cantos pra ir trabalhar, todo mundo enxerga a gente como um casal. Gracinha. Que lindo. Engraçado. Mas aqui, essa relação? voltando à parte... O que a gente tava falando antes mesmo? Da geração de vocês e trabalho? Isso. Ah, não, eu ia falar outra coisa, que eu sempre te falei, Gui, que fotografar casamento, com certeza,
me traz uma experiência, uma sim. observação para algo que eu faço na publicidade. Fotografar publicidade com certeza vai te trazer algo também para o casamento. Às vezes, fotografar festa infantil, enfim, coisas... Igual eu já trabalhei com o Maurício na TV Gerais, a gente saía para fazer matéria, sabe? Fotografar coisas diferentes. Enfim, tudo eu acho tudo válido para você adquirir experiência, sabe? Entendi. E agora, pra gente encerrar aqui, o que vocês acreditam? Mas já? Não passou. Foi rápido, foi rápido. É 3 horas. Foi rápido. Eu queria que fosse 3 horas, eu queria ficar aqui conversando. Ilimitada, que é 6 horas e Pois meia. nosso podcast ele tá um pouco limitado, mas Maurício vai resolver isso pra gente, né, Maurício? Maurício, ele falou com a gente que vai resolver pra gente gravar, ó. Mas aqui, o que vocês acreditam que nunca vai mudar na fotografia? Independente de tendência, algoritmo, tecnologia, inteligência artificial, o que nunca vai mudar e que nunca vai tirar a essência da fotografia? Pode falar? Eu acho que é o registro de tempo. Se a gente fazia foto lá atrás, nos anos 80, 90, com fotografia analógica, ficou marcado esse registro que era isso. Se a gente pegou os anos 2000 com câmera digital, com o começo do Photoshop, a gente está marcado que foi aquilo ali. Agora vai ser uma nova era com IA. Então, tudo bem, não tem problema, vai ser uma nova era. Mas o registro vai ficar. Daqui 70 anos nós vamos lembrar que teve esse registro de IA lá atrás, que teve analógico lá atrás. O registro é o principal. Isso é o que nos faz humanidade, de ter o passado, o presente e o futuro, né? Verdade. Eu concordo, né? Faço dele as minhas palavras. É o registro de tempo. É o registro de tempo. Assim como um fóssil para os dinossauros, um registro de tempo. A fotografia marca isso também. Tem uma entrevista de Sebastião Salgado que ele fala disso. Do tempo? Que ele faz a analogia com a nossa... Quando a gente tirar uma foto para 1/250. Assim, ele fala um pouco disso, assim. Ah, tá. Porque Você é uma fatia de tempo, né? Eu nunca vi, mas faz todo sentido. Porque a fotografia nada mais é do que um frame temporizado, paralisado. Exatamente. Ali, né? É uma fatia de tempo de verdade. Você assim. eterniza o momento, tipo assim, né? Igual eu dei esse exemplo, 1/250 é tipo assim, em 1 segundo ele poderia ter feito 250 fotos. Isso é muito louco, sabe? Tipo... Pra mim, foto é uma coisa... Até hoje não me cabe na cabeça que você exatamente. tira uma A coisa gente que já teve passou. aula disso, como funcionava pra capturar a imagem, mas na minha cabeça isso não entra. Pra mim é loucura. Exatamente. É loucura. É uma coisa que é assim, atemporal, é clássica, mas acho que a gente nunca vai entender. Eu acho que isso que traz toda a beleza da fotografia, né? Você poder capturar momentos assim e eternizar pra sempre. Sim. Eu acho muito chique o trabalho de vocês, viu? E verdade. assim, obrigado. É responsabilidade. Mas voltando Ensinando a aceitar elogios. Só para reforçar que fotografar não é um equipamento, não é uma câmera. Então você pode ser fotógrafo e usar só um celular. Nós consideramos a fotografia o olhar mesmo, né, sabe, da pessoa, e não equipamento, essas coisas, sabe? Simplesmente o olhar. Foi por isso que eu perguntei pra vocês em relação a como vocês alimentam o olhar de vocês, porque a câmera, o equipamento, né? Por exemplo, agora a gente tá vivendo essa era dos story makers, né? Tipo assim, e a maioria das pessoas são contra, detestam, ficam... A maioria, né, da nossa área, assim, tem story maker, eu vou chutar o balde, eu não aceito e tudo. Talvez eu vou até ser lixado amanhã. Mas eu não vejo problema. Eu também não vejo problema. Às vezes eu me sinto até desafiado, porque... Gente, essa pessoa fez essa foto aí, eu não fiz, que vergonha. Fez uma foto incrível de celular, tipo assim, eu gosto eu sou muito competitivo, assim. Eu acho que isso é bom, sabe? Eu não sou pilhado com isso, mas teve uma vez que eu vim aqui fotografar, usar o LAPP para um pessoal daqui de Moc, para funkizados, meninos funkizados. Eles queriam aproveitar a estrutura daqui, eu fiz a foto para eles. Aí, tipo, tinha um estagiário. E ele falou assim, por que você não faz uma foto de cima? Ia ficar mais legal. Aí eu não vou ser aquele cara soberbão. O que esse estagiário estava falando? Eu fui lá e fiz a foto, ficou legal, sabe? Aceitar a opinião das pessoas também, sabe? Não é porque você tem mais de 10 anos de experiência, se você chegou num nível que as pessoas te respeitam, que você precisa ser
se achar ou ficar desmerecendo o story maker, enfim. Se as pessoas ficarem nessa, elas vão ser engolidas por eles. Quem trabalha com criatividade não pode ser saudosista. Não pode. No meu tempo era melhor, não existe isso. Foi o que a gente estava conversando com o Túlio. Ele falou, principalmente em evento e casamento, que tem muito essa briga, né, do fotógrafo com o videomaker, com o storymaker, só que tem espaço para todo mundo e eu acho que ter mais olhares em relação a uma coisa é muito melhor do que ficar quadradão ali e pronto, acabou, né? Existem algumas observações, mas que eu acho que dá para conversar. Por exemplo, uma coisa que eu acho interessante, que é importante, eu nunca conversei com ninguém sobre isso, mas o fator surpresa pro casal é importante, sabe? Sim. Por exemplo, eu fui lá, dirigi a cena e tal, fotografei, mas o storymaker tá ali do lado, ele não tá falando, tá ali meio que roubando a cena que eu tô fazendo, entendeu? Quando eu chego em casa, coloco o cartão na câmera, quando eu vou postar, ele já postou a mesma cena que eu fiz. Então, pra noiva, perde o fator surpresa. Eu acho que a galera fica teoricamente com raiva deles por conta disso, entendeu? Mas eu acho que tem espaço para... Eu já vejo pessoas em São Paulo, no Rio, trabalhando com storymakers e tal, e flui normal. Por que a gente não pode fazer também? Sim. Isso te desafia sempre a inovar, né, Gui? É isso que eu tava falando. Tipo, a gente tem sempre tá mudando, senão a gente fica obsoleto mesmo, sabe? Então, assim... Eu acho mais desafiador pra gente do que... Eu faço muito uma comparação, porque a gente gosta muito de futebol, né? E eu sempre pego assim, um exemplo de um grande jogador, por exemplo, o Messi, o Cristiano Ronaldo, enfim, que ele é estudado por 1 milhão de robôs, de tecnologia, inteligência, enfim. Aí ele tem que ter o talento dele na hora pra driblar isso, né? E a gente tem que ser da mesma forma, assim. O improviso, né? Nada substitui o improviso. Nada substitui. O tentar, né? Mas é isso, gente. Eu queria agradecer a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Como é que foi pra você, Fred? Porque Gui já tinha participado de um podcast. Como foi a primeira vez aqui? Foi Gostou? muito legal, amei. Foi bom. Eu mesmo sou uma pessoa muito tímida. Eu não posto nada no meu Instagram, né? Raramente eu postar uma foto, assim, é meio raro. E eu tenho essa dificuldade. E aqui, tendo um podcast, eu tendo a oportunidade de falar, eu acho massa. Gostou? E você, Gui, o que você achou? Achei ótimo. Pode me chamar para mais oportunidades. Pois a gente vai fazer um episódio de 3 horas seguidas, assim. Vamos fazer um curso de fotografia Geminiano, completa. Demais para conversar, viu? Pois é. Geminiano e Libriano. Pois é. A gente vai fazer um churrasco, a gente vai fazer um churrasco de insight aqui. Nossa, vai ser valioso. Vou te contar um segredo. Eu e Gui, a gente viaja muito pra Bahia, né? E de carro, aí tipo 10 horas, aí eles tem uma coisa de não parar de conversar. Durante 10 horas? Se a Para gente no colocar mesmo. um gravador de áudio no carro, dá um podcast bem legal. Vai ter que ser cortado muitas coisas. Gente, 10 horas seguidas falando. Você não dorme, né? Vocês estão certíssimos. Tem muito papo aí, né, João? Mas é isso. Vamos finalizar? Valeu. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, dos nossos convidados. A gente está finalizando já o podcast, a gente já está indo para o último, né, o 8º episódio, que vem uma coisa muito forte, muito legal para vocês acompanharem. Então, até mais.